Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu vou dizer que hoje o vídeo tá assim recheado de latinidades por todos os lados. E assim, não tem nenhum motivo tão especial, específico para isso, mas pura e simplesmente é porque eu adoro. E se esse não for o bom motivo para eu fazer esse vídeo, qual é que vai ser, não é mesmo? E em se falando de latinidade, eu só poderia estar falando, lógico, de música com propósito. Então vamos lá. Bom, e a gente vai começar com uma música que foi um sucesso, um grande sucesso há anos atrás, né? Do porto-riquenho Luiz Fonsi, que é a música Despacito. Eu tenho que lhes dizer que eu simplesmente amo hits assim. E é muito interessante, né, quando você vê o vídeo dessa música, e todos os vídeos vão estar aqui, né, o link na descrição, mas quando você começa a ver, né, logo no comecinho da música, você já vê aquele cenário natural, né, aquela praia. Ao mesmo tempo você vê muito uma questão de comunidade, sabe? Assim, sabe, meio que mostrando a cultura local. Uma coisa que eu achei muito interessante é que eles inseriram uma santa no início, né, desse vídeo. O que me faz parar para pensar muito naquela questão de que profano e sagrado caminham juntos. E aqui quando eu falo de profano, né, eu tô querendo dizer primeiro daquelas questões corriqueiras, diárias, normais do dia a dia, e dependendo da visão, né, que se possa ter sobre esse assunto, até mesmo condenáveis da vida. Isso porque no decorrer da música você vai perceber muito presente, né, como em praticamente toda a música latina, né, quase, pelo menos esses grandes hits e pops, assim, mas você vai ver muito presente, né, essa questão da sensualidade, com mulheres com roupas provocantes, com movimentos provocantes também na dança, que exploram, né, muita questão da sensualidade de uma forma geral, mas principalmente na mulher. O que você vai perceber se for buscar, né, o sentido que essa música na qual ela foi escrita, que faz total sentido, em razão do tema raiz que ela aborda. Uma coisa curiosa também que tem nesse vídeo é a questão da inserção das crianças no vídeo, de uma forma muito genuína, com relação à alegria, assim, a participação delas mesmo no vídeo. O que nos faz refletir sobre essas questões muito tabus, né? Não só dos nossos tempos, mas antigamente ainda mais, né? Das nossas ancestrais, dos nossos ancestrais, as pessoas que vieram antes que a gente, que é essa questão de que, de alguma forma, a sensualidade está presente desde que somos crianças. Lógico, não dessa maneira exacerbada e negativa, mas ela faz parte da nossa vida, e a questão que fica é como fazer com que isso seja direcionado de uma forma mais natural e sem tantas restrições, proibições, reprimendas, explicações, né? Educação sobre essas questões. Lógico, no tempo e no ritmo certo e de acordo com aquilo que você sente que a criança está preparada e da forma como você vai explicar isso para ela, né? Mas isso ainda nos dias atuais, ainda é um tabu para muitas pessoas. O que futuramente, né, quando essa pessoa cresce, né, essas crianças que foram tolhidas de alguma forma ou hiperprotegidas dessas questões, podem crescer, né, como adultos insatisfeitos, que podem não saber lidar ou se permitir ter prazer com o próprio corpo.
E se for verdade que aquela história de que o nosso corpo é o nosso templo, né, como a gente ouve muito na espiritualidade, não seria meio que hipócrita e ao mesmo tempo um tanto quanto limitante? Agora, em se tratando, né, um pouco sobre a expressividade da música através do nosso próprio corpo, eu queria trazer aqui uma dica. Porque assim, quando você ouve essa música, vendo o vídeo, tendo, né, todas essas percepções visuais que vêm com ele, e quando você ouve apenas a música, como que num exercício, sabe? Como daqueles que eu já comentei aqui levemente no canal, em outros vídeos, de você se utilizar da música para se expressar corporalmente, para trabalhar a sua energia, para trabalhar o seu próprio físico. Existem nuances aí dessa música, desse ritmo que a gente pode estar ampliando. E isso talvez varie, né, da forma como você enxerga essa música, levando em conta, lógico, que você gosta dela, né? Mas é interessante certos pontos que essa música nos instiga. Eu acho que pode ter, né, uma questão aí pessoal de onde essa música pega, né? E os exatos movimentos que ela te estimula a fazer. E talvez até tenha um certo padrão que a própria batida, né, presente nesta e em outras músicas assim nos leva, né, a querer fazer. Mas uma coisa interessante que eu notei, né, utilizando essa música no meu dia a dia, é que você pode intencionar trabalhar naturalmente os movimentos dos seus pés. Meio que como naquele filme Footloose, sabe? Onde a questão da dança era muito concentrada nos pés, embora dança é de corpo todo, mas às vezes tem um lugar específico que você trabalha mais ou você se vê instigado a trabalhar mais naquele sentido. E pensa numa coisa, né? Principalmente naquelas questões de vida, onde muitas vezes a gente se vê meio que paralisado diante de situações. Não seriam essenciais esse tipo de movimentação? Claro, né, que eu citei Footloose, mas na questão geral de se trabalhar os pés, né? Mas você vai procurar adequar, né, ao que o ritmo, ao que o estilo, as batidas da música te levam a querer fazer naturalmente, com movimentos de repente mais curvos, mais ondulantes, né, que é o que essa música nos convida. Se você não estiver acostumado com isso, né, faça os movimentos de forma mais devagar, mais calma, dentro do possível, né, porque é um ritmo natural que nos leva a uma frequência de agilidade, de rapidez, né, de dinamismo e tudo mais. Mas faça com cuidado, faça com percepção, né, do seu agora enquanto você dança. Repita os movimentos que vierem a você. Respire, né? Em certos momentos que você sentir vontade, até de parar enquanto a música ainda está tocando, para se sentir durante os movimentos que você faz. Feche os olhos e sinta o seu corpo nesse processo todo. Não tenha nenhuma pressa. Você não precisa chegar a nenhum lugar com essa música, mas simplesmente se expressar através do seu corpo. Bom, a segunda música desse Música com Propósito, ela tem assim um tema parecido, né? Se você for observar os pormenores, né, do que ela quer passar pra gente, o recado que ela quer passar, né? E muitas dessas músicas acabam por trazer temas assim tão cotidianos, às vezes considerados tabus, né? Às vezes até dentro da espiritualidade são rechaçados, são ignorados, ou até mesmo proibidos de uma certa forma, mas que fazem tão parte do nosso cotidiano. E a gente precisa falar sobre isso e principalmente trabalhar essas questões na gente. Não dá para simplesmente a gente tapar o sol com a peneira e fingir que não temos certas necessidades como seres humanos que somos. E às vezes, né,
Se você não gosta de músicas assim, de repente isso não vai fazer muito sentido para você, né? Embora possa ser um vídeo curioso, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a gente gosta de assistir umas coisas diferentes daquelas que a gente costuma fazer. Mas se você for uma pessoa que gosta e tiver certos preconceitos, vou falar um assim. De repente você lê aquela letra daquela música e você fala, nossa, não tem nada de filosófico nessa música. Olha o que eles estão falando na música, entende? Você tenta levar para um lado que não condiz com o porquê aquela música foi feita. Não faz sentido. E de repente a gente precisa colocar certas coisas em caixinhas, né? Como eu já falei aqui em alguns vídeos que eu gosto de fazer. Separar aquilo que a gente considera como sendo bom e ruim, né? Dentro de situações que são apenas vieses nossos, né? Partezinhas que a gente está vendo daquela forma. E extrair o melhor sumo disso tudo. Bom, eu esqueci de falar, eu acho que eu não falei antes. Mas aquela primeira música e essa também, elas trabalham extremamente os 3 primeiros chakras. O que faz muito sentido, né, elas serem como são e puxarem da gente, né, exatamente esses lados, porque justamente isso tudo tem muito a ver, né, com as questões de sobrevivência, de instintividade do ser humano, né, de por que não dizer, né, de uma forma geral, reprodução, continuidade da vida até, né, mas muito mais de uma forma profana e densa. O que não quer dizer que não seja bom e que não possa ser utilizada de outras formas que não essas que a gente vê e de repente julga, né, nas músicas. Eu tinha esse preconceito, né, porque ele não chegou a ser assim um grande fator na minha vida, porque a minha vontade, meu desejo de dançar era maior do que qualquer outra coisa, né. E isso é importante na vida de qualquer pessoa. Ela descobrir aquela alavanca, aquela mola que é impossível ela viver sem. Que ela pode viver sem qualquer outra coisa na vida, mas que isso faria total falta, seria como um buraco dentro de si, sabe? Uma falta, um vazio. Mas o fato é que eu busco viver, e na verdade eu não consigo viver de outra forma com relação a esse tipo de música, mas eu vivo ela de uma forma muito orgânica no meu corpo. Simplesmente quando começa a tocar, cara, eu tenho muitas vergonhas de muitas coisas, já falei que eu tenho problemas de socialização, mas uma coisa que eu não tenho é vergonha de dançar nessa vida. Isso é um grande trunfo para mim mesma nas minhas próprias questões. E para você que de repente gosta, a música pra gente, a dança de uma forma geral, sempre foi, desde tempos imemoriais, formas muito benéficas da gente se movimentar. Só que algumas pessoas podem ter algumas travas, até de vergonha, até de o que vão pensar de mim se eu dançar dessa forma, e que podem amarrar o seu corpo, a sua movimentação, a sua fluidez, a sua plenitude de se movimentar dessa ou daquela maneira, e que de repente você pode copiar, tá? Se você quiser olhar o vídeo e copiar certas coisas que fizerem sentidos para você, nos movimentos que as moças, que o pessoal tá fazendo, né, até na rua, né, porque uma coisa interessante dessas duas músicas é que tem muito essa questão da rua, tem muito essa questão do dançar livre, apesar deles estarem fazendo passinhos todos juntos. Então, se você quiser, você pode copiar aqueles movimentos que você mais gostar, aqueles que te fizerem bem de fazer, que for fácil para você. Mas esse exercício aqui que eu tô falando, de você fechar os olhos, de você utilizar isso como um elemento e buscar aquelas suas particularidades tão suas e que emergem mais facilmente durante os ritmos, quando o som está sendo tocado e você está sendo tocada por este som, é muito interessante de se fazer como exercício.
Mas voltando lá, né, a Bailando, essa música também ficou muito famosa, foi muito tocada nas rádios, é uma música do Henrique Iglesias, mas algo que eu amo, simplesmente amo nela, é essa questão da mistura de tendências do flamenco, né, com uma certa questão dessa dança que eu falei da rua. E as pessoas todas dançando juntas e se divertindo. Vou falar um pouquinho sobre o flamenco no vídeo que eu vou fazer, né, ainda, sobre elemento terra, né, então fiquem espertos aí, porque vai ser muito interessante na questão de trabalhar nossa terra pessoal. Esse hit, né, traz, assim, muito uma questão, assim, de um sentimento que te convida à celebração e a viver as paixões, né, eu digo que são todas elas. Não só a paixão amorosa por alguém, mas todas as questões referentes a isso. Paixão pela própria dança, paixão por algo que você goste de fazer, que seja muito própria do seu caminho, botar cor, botar força, mas uma certa firmeza de propósito, né, com esse mix de paixão aí, de vontade, de desejo real. E na falta de uma, eu trago simplesmente 3 versões de Bailando para vocês conhecerem. Eu sei que esses vídeos, eles trazem muitas coisas assim, no sentido de que eu sou uma aficionada às vezes, quando eu faço certas coisas. Então eu sinto necessidade de colocar detalhes e colocar certas coisas que eu sei que muitas pessoas não vão ver. Então se concentre, né, naquilo que a sua intuição trouxer, né, porque vão ter 3 vídeos, então você se pergunte qual dos 3 de repente seria legal eu ver, ou assista esse vídeo em partes, né, porque realmente eu não consigo deixar de fazer isso, porque isso faz parte do meu jeito de criar os vídeos, e eu na verdade amo fazer isso desta forma. Mas esse primeiro vídeo, né, de Bailando, acho que a maioria das pessoas vão gostar, porque traz uma grande beleza, né, na coreografia, em todo o vídeo, entende? Acho que muitos vão gostar desse. E claro que versões de músicas depende muito do gosto pessoal, até para uma mesma música, né? Então o segundo vídeo que eu vou colocar, se você gosta, por exemplo, do Luan Santana, você vai amar esse vídeo, que o Henrique Iglesias fez junto com ele, né, essa outra versão de Bailando. E tem uma terceira que eu vou colocar, que é a que eu gosto de dançar, quando eu simplesmente coloco lá no YouTube, eu tô fazendo algum exercício em casa mesmo, e eu coloco isso no meu YouTube e deixo lá tocando e esqueço da vida. Então é essa que eu utilizo. Mas essa é a minha visão, né? De repente você pode assistir as 3 e achar diferente do que eu coloquei aqui. E tá tudo certo, porque cada um sente de uma forma e cada um percebe as coisas e certos elementos e certas coisas que às vezes, num gesto que alguma pessoa fez durante o clipe, o vídeo, instigou ela de alguma certa maneira, trouxe algumas lembranças de certas coisas e ela vai lidar com aquilo de formas diferentes. Agora, voltando ao primeiro vídeo de Bailando, né, e saindo dessa questão da coreografia, daquelas cores, aquela coisa toda que a gente fica se vidrado, né, vendo e nossa, e achando lindo, né, aqueles passos sincronizados e tudo mais, saia um pouco desse viés e entre no outro viés que eu vou trazer aqui pra você. Reparem na atitude da moça principal, logo no comecinho do vídeo, quando ela conhece o rapaz, ou numa cena em que eles estão contracenando juntos. Você vai reparar que há ali no gesto dela um certo desprezo pelo rapaz. E eu sei que é comum se olhar para isso como um certo charminho, um certo jogo romântico que se faz entre pessoas, mas eu te convido a ter um outro olhar sobre isso, que é a questão de que isso pode proporcionar a nós um fechamento e um distanciamento dos nossos corações uns para com os outros. Cara, agora pega só a base disso, a base do gesto, né? E traz para um âmbito
mais coletivo e mais vivencional do universo comum nosso como seres humanos. Porque em outros contextos da vida nossa, comum, do dia a dia, com pai, mãe, irmãos, amigos, pessoas no trabalho, qualquer situação nesse sentido social, essa questão também cabe. Porque, além da distância, isso também acaba trazendo na gente questões como medos, inseguranças, incertezas de não se saber ao certo onde se está pisando, como agir necessariamente nas situações. Um viés, né, de estar sempre com o pé atrás, de não confiarmos uns nos outros, competições, né, situações onde a nossa essência não consegue ser trazida para fora e nem das pessoas, criando muros, né, invisíveis. E talvez se houvesse um lugar a se chegar, né, com relação à melhoria disso, talvez fosse aquela cena, né, em que ela está sozinha num cômodo e ele chega e eles dançam em total sintonia, né, um com o outro, simplesmente em harmonia, né, com as suas essências. E uma historinha que me vem, né, à cabeça é que indo totalmente na direção contrária, né, do que isso que eu acabei de falar, deles dançando em harmonia, imagine um ritmo, uma dança, onde cada um dança no ritmo, traduzindo, né, justamente essa nossa forma desarmônica de dançar, né, com as outras pessoas, no sentido aí, né, que a palavra dança está tendo, como esse movimento, né, de interação da gente com as pessoas e das pessoas com a gente. Faça esse exercício aí na sua mente com relação a qualquer coisa que você queira ou que esteja te incomodando e veja como que é interessantíssimo, por vezes até mesmo engraçado, triste, totalmente desincronizado, né? Enquanto um tá fazendo uma coisa, outro tá fazendo outro, nada a ver. Cada um numa velocidade, sabe? Numa batida. Deixa a sua imaginação fluir com relação àquilo. Para isso, você precisa trazer uma situação real, né? Que esteja te incomodando ou de algo que te vem à mente, sabe? Quando você pensa em fazer esse exercício e faça. É muito interessante o que vem, muitas vezes. E isso, de uma certa forma, representa uma certa forma de cura. Não total, porque às vezes você precisa de outros vieses, mas ela é um começo ou ela é um complemento dessa cura. Vamos então agora ao próximo, Música com Propósito, que é dela, que eu adoro e adoro essa música, que é a música Bam Bam. Essa música se trata muito de uma questão que muitos de nós já viveu, viverá ou já viu alguém viver, que é aquela questão dos nossos caquinhos sendo juntados do chão. Aqui na música em específico ela fala de um término, né, de um relacionamento, de um casamento. E onde você olha para trás, né, e vê todos aqueles seus sonhos, né, juntos, sonhados, acabados por situações da vida. Eu mesma já passei por isso, já vi conhecidos, até amigos passarem por situações assim, e às vezes assim, por exemplo, de um casal que era referência para mim, na verdade. E eu posso te dizer assim que é simplesmente uma música, um ritmo libertador. Porque na verdade ela te convida a seguir em frente num ritmo assim gostoso, açucarado no melhor dos termos, que te traz profunda sensação de liberdade, fluidez e leveza. Acho que se você gosta de música e gosta desse tipo de ritmo, você dificilmente irá resistir a essa. É uma música muito gostosa de se dançar, muito leve. Agora, na vida real, a gente sabe, né, o quanto que é importante esse cuidado com a gente mesma, esse olhar,
de compaixão, né, entendimento com os nossos processos, porque quando esse castelinho, e que muitas vezes não é de areia, né, cai, porque quando é de areia é mais fácil. Agora, quando é toda uma vida juntos, sei lá, um grande período, ou uma relação muito profunda, mais séria e tal, a gente sabe que não é da água pro vinho, né, que se muda. Existe um certo período de luto que é importante você vivenciar, porque senão acho que podem ocorrer outras coisas lá na frente e que quando ocorrer você nem vai perceber que é com relação a isso. Porque uma coisa que ocorre, né, eu acho que ocorre em diversas situações, não só de casais, mas principalmente nesse tipo de situação que é trazida nesse vídeo, é muito aquela coisa do desgaste, mas dentro disso tem boas lembranças, às vezes tem filhos, tem os sonhos que vocês não viveram juntos, tem a questão da pele, que é muito importante, né? Aquela conexão que você tinha com a pessoa, mas ao mesmo tempo tem uma forte sensação de que não dá mais, né? É um misto assim de questões e de sensações que você sente até que aquilo realmente se quebre ou sofra a mudança necessária, né? E mudanças, né, normalmente geram os medos, as frustrações, as inseguranças de não saber como será, algo que você já estava totalmente adaptado e acostumado a viver daquela forma. E você pode estar me dizendo, nossa, mas no vídeo de latinidade você está me trazendo essa visão, tô até ficando triste já querendo sair desse vídeo. Eu digo, não sai ainda, porque temos gratas surpresas nessa mesma música, onde essa parte, né, onde a gente acessa as nossas sombras, as coisas que a gente acha triste e não quer vivenciar, né, porque quem quer vivenciar algo assim? Mas é tão comum, né, e faz tão parte da vida esse tipo de situação que não dá pra fechar os olhos pra isso, né? A gente precisa conversar sobre isso. E além do mais, em se tratando de um canal meio que reflexivo, ao mesmo tempo com dicas terapêuticas, com arte, né, e com tudo que eu trago aqui relacionado a isso, música com propósito, acho pertinente, né, trazer esse olhar também. E vale muito a pena, na verdade, mesmo com os dissabores que a gente acaba passando por aprendizado, por situações. E isso, e essa questão, você vê do início ao final dessa música. E é muito lindo quando você presta atenção e quando você sente o ritmo e quando você deixa a batida te levar. O fato é que esse vídeo começa com ela contando, né, meio que a história do que está ocorrendo na vida dela, né, do ex-companheiro dela, trazendo ali certas indagações, né, certos pensamentos muito comuns para pessoas que viveram juntas tanto tempo. Só que depois, esse ritmo, essa música vai ganhando uma sequência muito interessante e crescente desse aprendizado da vida que te leva a algo melhor. E uma coisa muito necessária, pelo menos eu sinto, é uma questão que é mostrada ali numa cena em que ela tá vestida, né, com o vestido branco, e ela tá tomando todo o cuidado do mundo para as pessoas não esbarrarem nela, não derrubarem bebida nela, né, e ela toma todo o cuidado e um cuidado excessivo, e chega uma hora que ela mesma se cansa daquilo, ela pega a garrafa inteira, entorna assim em cima dela e se lambuza toda e começa a dançar. E talvez essa cena nos traga, né, a lembrança de que precisamos soltar um pouco, né, aquilo que nos poda. Acho que tem situações e situações e depende da pessoa, né, às vezes ela vai ter um calcanhar de Aquiles aqui ou ali ou acolá em determinados aspectos da sua própria vida. E dentro disso acaba vindo o convite, né, de jogar fora o controle.
mostra muito ali, né, que às vezes a gente anda meio que com o freio de mão puxado em determinados sentidos, e que quando você para pensar por um olhar mais libertador do seu interno verdadeiro, isso não faz tanto sentido quanto faz para o nosso ego, que tem medo, sabe? Que tem medo de enlouquecer, que tem medo das pessoas falarem mal, que tem medo de ninguém entender a sua vida ou quem você é. Mas quando você para pensar, né, naquilo que realmente faz sentido, isso não faz mesmo muito sentido nessas horas. Embora às vezes esteja grudado em você certas crenças e certas formas de agir, né, e que precisa meio que balançar essa estrutura de alguma forma, achar caminhos, cada um à sua maneira e da forma como se afiniza mais para se trabalhar certas coisas, mas que parece que a gente não vai conseguir ser tão feliz assim se a gente não trabalhar o mínimo essas questões, né? Eu sei que é muito mais fácil de dizer do que falar, né? E quando você vê um vídeo assim, eu pelo menos, quando eu vejo algo assim que me instiga demais e que traz uma energia muito boa, como é o caso da música na minha vida, aquilo parece tão fácil quando você tá vendo ali na tela, só que quando você vai partir para a vida real não é bem assim, né? Por isso que eu gosto muito de me utilizar das músicas, e isso é uma ferramenta essencial na minha vida. E acredito também que na vida de muita gente que tem essa facilidade de se utilizar dessa ferramenta. Porque de fato a gente precisa mesmo, né, aceitar mais as coisas como são, rir, né, dos tombos que a gente leva, adoçando a vida, né, como naquela frase: adoça a vida, minha gente, e siga dançando. E se você for ver, isso é tão real. E se este for o seu caso, né, o caso de alguém que está passando por uma situação assim, eu espero que depois daquele momento inicial, né, que demora, não tem um tempo específico, né, porque depende da forma como você lida com as coisas e como você digere tudo aquilo, né, mas que após, né, esse momento inicial, que é tão difícil, né, que você consiga, né, acessar essa parte da música em que ela comemora a vida, né, e de certa forma ela honra o passado, né, e que de repente consiga exorcizar, né, todos os seus fantasmas do passado, para que você possa ser mais livre. E essa gratidão real, né, também é muito presente na música, você vê, que é talvez o que faz com que eles se desprendam daquele degrau anterior e sigam o caminho com as esperanças renovadas, apesar das marcas, e tendo aquilo tudo como final de ciclo e também como aprendizado. É incrível como essa música também te convida a olhar a vida com outros óculos, né? E essa cantora tem muitas músicas assim interessantes, né? Se você não conhece, de repente dá uma olhada ali nas outras músicas que ela tem. E talvez você curta também as outras, porque são incríveis as músicas dela. Uma outra coisa interessante que eu queria trazer, né, é na verdade uma dica inspirada por uma cena que ela tá no carro e começa a chover e ela põe a cara pra fora, curtindo, né, aquela chuva. Vocês já correram na chuva? Você que gosta de correr ou não, quer sentir esse senso de liberdade? Tenta essa qualquer dia. Que delícia que é. Só toma cuidado, né, assim, pra não ser uma chuva muito forte, né, na tempestade também não. Mas, de repente, até quando você é pego de surpresa, sabe, às vezes você abre o guarda-chuva ou sai correndo aí com o negócio na cabeça, não faça.
se você puder e sentir que isso vai te fazer bem, né? Depende também da situação, né? Porque às vezes a gente tá indo pro trabalho, alguma coisa mais assim que você vai ficar o dia inteiro fora também, você não vai se arriscar a pegar uma gripe, né? Tô falando assim no sentido em que você sente que dá pra ter esse momento de liberdade, realmente sentir a chuva na sua cara, no seu corpo inteiro, né? E essa sensação da corrida é muito boa enquanto você tá fazendo isso. Fica então a dica. A outra diquinha básica, né? E aí no caso é para você que, assim como eu, às vezes se considera, né, que tem alguns problemas de interações sociais e que não aprofunda muitos relacionamentos e tudo mais. Pode ser que até isso já aconteça na sua vida, né? Porque situações às vezes assim surgem, né? Principalmente quando você sai de casa e tá numa situação normal do dia a dia, sei lá, andando pela rua, indo no mercado, qualquer lugar, de repente num ponto de ônibus, esperando algo, sabe? Você que se identifica, né, com isso que eu tô trazendo. Você já reparou que às vezes acontecem umas situações assim, né, inusitadas de pessoas puxarem papo com você, ou mesmo se você for uma pessoa assim que às vezes é meia de lua e nem sempre você tá tão triste ou tão fechado pra tudo. Às vezes você tá alegre e você mesma puxa papo com alguém que você nunca viu. Aquela parte da lavanderia já aconteceu muito comigo, situações assim, né? Não exatamente aquela parte que elas estão dançando de roupa íntima, tá? Mas aquela parte que ela senta com uma senhora no chão e começa a conversar. E a senhora tava séria e começa a rir, sabe? E elas batem um papo, de repente a senhora falando sobre a vida dela, né? Porque pessoas assim têm muita experiência para compartilhar. Então eu sei que muitas vezes, e dependendo dos ciclos em que a gente está passando certas situações, certos lugares que a gente se colocou dentro da gente, muitas vezes a gente só faz o básico, a gente não quer sair de casa, a gente não quer fazer tantas coisas, nem pegar sol, coisas assim, né? E essa situação é importantíssima, né, na vida de pessoas assim, que vieram com esse tipo de desafio para serem trabalhados, resolvidos, melhorados, né? Então essa é uma dica importante, sabe? Não sei, às vezes eu acho até que a espiritualidade ajuda nesse sentido. Quando a gente se propõe a dar o primeiro passo, né? Tem uma fala do pessoal lá do Kriyashna Luz, que eles sempre falam algo parecido como dê o primeiro passo que a gente bota o chão embaixo. Não sei se vocês conhecem o Kriyashna Luz, né? Mas eles têm um canal aqui no YouTube que é bem interessante também. E às vezes a gente se fecha de ter relações mais profundas, mas isso não quer dizer que a gente precisa fechar em todos os sentidos. De repente, existem portinhas que podem ser abertas neste sentido, como esse caso aí da senhorinha conversando com ela no chão. E trocando até boas ideias, e rindo, e tendo boas conversas que trazem leveza. É claro que isso não resolve a vida de ninguém, né? A gente sabe. Só que às vezes te faz rir um pouco, te faz esquecer daquele padrão que você está inserido. E por vezes é importante buscar e tentar fazer isso o máximo possível, porque pessoas assim é fácil estagnar nesse sentido. Quem do outro lado for assim sabe do que eu tô falando, sabe a sensação que é. E esse é um grande remédio. São, na verdade, pílulas homeopáticas que às vezes parece que não vão dar sentido algum, ou que não vou fazer nenhum efeito, mas eu compartilho aqui com vocês uma fala da minha espiritualidade, que eles falam assim pra mim. Tudo é relacionamento, eles falam. Você dar água para um mendigo que tá pedindo na rua é relacionamento. Você fazer isso que aparece no vídeo e se divertindo de coisas bobas e corriqueiras do dia a dia é relacionamento. E também assim os relacionamentos mais profundos, que muitas pessoas assim não conseguem manter.
esses momentos, para pessoas que não vivem na pele esse tipo de situação, pode ser que sejam bobos e até corriqueiros. Mas para pessoas que vivem isso, e é para você que eu tô falando isso, você que vive, tem muitas pessoas assim no mundo, é que a gente não conhece, é que o tempo todo usamos máscaras, né, para nos defender uns dos outros, uma situação louca assim que para mim só tem um nome isso, né? Eu acho que é a imaturidade mesmo de pessoas que estão aprendendo a amar e começando a amar a si mesmos, né? Para depois conseguir de fato passar isso para o outro, né? Não é nem passar, mas trocar. Então, esses momentos são preciosos. Em que sentido? Existe uma expressão do Saulo Calderon que ele fala sobre o potinho da montanha, que no conceito dele é uma outra coisa. É como se fossem momentos específicos em que você eleva demais a sua energia e acessa essas dimensões de alguma forma, mesmo estando aqui encarnado, mesmo estando consciente. Mas não é nesse sentido que eu quero trazer aqui, porque para quem tem esse tipo de interação social, esses pequenos momentos que parecem bobos e sem significado para uma pessoa que não vive essa situação, você pode olhar como pequenas doses de pepitas de ouro na sua vida. E não só na sua vida, mas na vida daquela pessoa com a qual você trocou uma ideia, um sorriso, uma situação qualquer aí que você tenha vivido. Porque às vezes a gente acha que é só a gente que está passando certas situações ou sentindo-se de tal forma, mas às vezes aquela pessoa também estava. E aquilo no dia a dia dela não era nem perceptível, ou talvez ela até soubesse, mas passava batido nas questões normais do dia a dia e até familiares, né, assim, convivendo normalmente com as pessoas que vivem ao redor dela. De fato, né, por mais que às vezes nos sintamos sozinhos, né, isso, essa sensação, e às vezes não é sempre, às vezes é num determinado momento, faz muito parte da vida das pessoas e eu acho que até das pessoas que não têm problemas sociais. Acho que isso é uma realidade humana, de gente aprendendo a ser gente e aprendendo a lidar com seus conflitos e seus vazios e suas condições, né, e desafios. E a gente precisa saber o nosso limite, né? E muitas vezes a gente nem sabe. E de repente, se na sua vida pessoal ou em qualquer situação você não está assim a ponto de ritmos tão latinizados, né, no sentido de como você está levando a vida, o ritmo, as situações e como você lida com elas, vamos indo, né, passo a passo, e devagarzinho a gente chega lá. E se houverem mais motivos para a gente sorrir, para a gente ser feliz, para a gente ter uma alegria momentânea, mesmo que através de música, de dança ou qualquer outra forma que você encontrar, porque são infinitas, que assim seja cada vez mais. E falando em limite, né, o meu já chegou ao fim aqui, porque quando eu comecei a sentir as inspirações para escrever sobre isso, eu tinha 1000 coisas na minha cabeça. Eu queria trazer Shakira. Eu amo Shakira, simplesmente eu acho que minha vida não seria a mesma sem essa mulher maravilhosa, que eu adoro. Tinha pensado como vou trazer só 2 músicas de Shakira, se eu quero trazer todas. Mas aqui está o meu limite, né? Já não sinto mais essa vontade tão grande de falar sobre isso. Então talvez lá pra frente eu traga algum vídeo, de repente só de Shakira, só de playlist de Shakira. Até porque senão vai ficar muito longo esse vídeo e acabou sendo uma coisa legal porque
eu aprofundei um pouquinho, né, sobre as questões, e tem questões que realmente fazem emergir do meu interno ou até de ideias externas, muitas percepções assim para trazer, e isso me deixa muito feliz quando eu tô fazendo. Só que chega uma hora que cansa, né, e você se exaure daquele ciclo. Músicas assim tem muito essa vibe, sabia? O samba também, eu percebo. É possível assim embebedar dessas músicas de alguma certa forma e você ficar meio que de ressaca, sabia? Existe um termo que os chineses usam assim, muito relacionado à energia do coração, né, do elemento fogo, e que está relacionada também à emoção da alegria, a esse equilíbrio da alegria dentro da gente, né? Que às vezes eu sinceramente, quando passo situações assim que eu exagero, eu realmente me pergunto se os chineses não estão mesmo certos. Devem estar, mas cada povo, né, tem a sua cultura e tem a forma de interagir, e alguns são mais expansivos e outros são mais para dentro, né? Essa questão, né, de ser muito para dentro, né, é muito comum, né, no povo oriental, e às vezes até de uma certa repressão. Acho que por isso mesmo que eu gosto de trazer esses assuntos aqui, porque eu acho importante falar disso, né? Falar disso é uma cura. E por outro lado, outros povos são tão expansivos, né? E às vezes se perdem em meio a tanta alegria, né? Que na visão deles é uma euforia, né? Essa coisa de expressão e de palavra, qualquer dia eu quero trazer também um vídeo sobre isso. Ela caminha muito pela questão de que tem um viés muito próprio, tanto pessoal de cada um, né? Com percepções que passou a ter de certas palavras de acordo com suas próprias vivências. Mas também tem muito uma questão cultural do que cada palavra significa em cada cultura. Isso é muito interessante, às vezes, nas questões expressivas, né? De expressões de palavras, de frases, né? De contextos, de entendimentos, né? Que leva a entendimentos. E você às vezes percebe que às vezes você está tentando falar de um ponto de vista e o outro está tentando falar de outro, e vocês não se entendem, porque são pontos de vista totalmente diferentes um do outro. Cada um está falando uma língua, mesmo falando a mesma língua. Então este foi o vídeo de hoje, que eu adorei fazer. De vez em quando eu trago mais vídeos assim. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!